Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para mais uma aula do projeto do Zero ao Mil. E o que é esse projeto do Zero ao Mil? Você aí em casa aprendendo as 1000 palavras mais utilizadas do inglês para que quando você for conversar com alguma pessoa de outro país, você tenha maiores chances de entender ele e conseguir se comunicar com esta pessoa. Está bem, pessoal? Então, na aula passada, eu tinha deixado para vocês uma aula de revisão. Exatamente. Então, não ensinei nada novo, só pedi para que vocês revisassem o material de vocês, olhassem o caderninho, olhassem alguns vídeos e fizessem algumas palavras, algumas frases por conta. Hoje a gente está indo então para a aula número 32. O que a gente vai ver na nossa aula número 32 então, pessoal? Deixa eu colocar aqui as palavras. A gente vai ver a palavra know, a gente vai ver a palavra were e a gente vai ver a palavra them. Then. Know, were e then. Know, were e then. Mas vamos começar então com a palavra know. O que ela significa? Significa saber. Tudo o que vem da palavra saber, por exemplo, eu sei, eu sabia, nós sabíamos, eu saberei, tudo isso vem do know, tá bem, pessoal? E então vamos colocar algumas frases aqui. Vamos utilizar elas então. O presente continua sempre igual à palavra. O futuro também. Muda bastante no passado, mas a gente não vai ver aqui agora. A questão do passado para o saber, a gente vai utilizar um pouco mais com outra palavra. Por enquanto, o know é o saber. Por exemplo, eu sei que você está em casa. Eu sei que você está em casa. Nós sabemos caminhar. Nós sabemos caminhar. Ele saberá sobre isto amanhã. Ele saberá sobre isto amanhã. Então, a primeira é presente. A segunda também é presente. E a terceira é futuro. Então, eu sei que você está em casa, presente. Nós sabemos caminhar, presente. E a outra está falando de futuro, coisas que vão acontecer amanhã. Ele saberá sobre isso amanhã. Então vamos pegar a primeira, no presente. Eu sei que você está em casa. Eu sei, I know. Lembrando que, pessoal, como a gente tinha conversado então, o know, tudo que está relacionado com saber, a gente vai utilizar o know. Eu sei que você está em casa. Então, é eu sei, I know, vem do saber. Que você está em casa, o que, a gente vai utilizar o that no inglês. I know that. Você está em casa, you are. Você está em casa, at home. I know that you are at home. Eu sei que você está em casa. Nós sabemos caminhar. Nós sabemos, então, se no primeiro era I know, eu sei, agora o nós sabemos vai ser we, que é nós, you know. Não muda, pessoal. We know, I know, certo? We know, nós sabemos. Caminhar, to walk. We know to walk. Nós sabemos caminhar. Agora eu vou colocar um pouquinho para ficar melhor como falando em inglês. Nós sabemos como caminhar. We know how to walk. O how que é o como. We know
how to walk. Nós sabemos como caminhar. Legal, pessoal? Vamos continuar, então. Ela saberá sobre isto amanhã. Ela saberá, agora é futuro. Ele, no caso, desculpa. Ele, então, saberá, é futuro. Pessoal, a gente já falou algumas vezes como é que a gente faz o futuro. Adicionamos o will antes do verbo, né? He will know. He will know, ele saberá. He will know, ele saberá. Sobre about, a gente já viu essa palavra. Isso, about it, tomorrow. Por que eu utilizei o it? Eu poderia ter utilizado this também, que significa isto. O it, ele está sempre relacionado a ele, ela, alguma coisa. Então a gente pode pensar que esse isso seria sobre a dívida, seria sobre a conta, seria sobre o nascimento de alguém. Então, toda essa questão é o it, porque é ele ou ela para alguma coisa. Por isso que eu coloquei o it aqui. Tá legal, pessoal? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu faço um vídeo específico para explicar essas suas dúvidas. Vamos lá para o were. O were, ele é igual ao was, que a gente já tinha visto. Que significa, então, o were é estavam ou eram. Enquanto o was a gente utiliza para pessoas no singular, o were a gente vai utilizar muito mais para eram. Eles eram. Vou deixar um parênteses aqui, então. A gente tem o estava e o era, que são o passado. A gente vai utilizar, então, para falar o estava ou era, o was, que é passado, para os sujeitos I, que é eu. A gente vai utilizar também para o he, que é ele. A gente vai utilizar para o she, que é ela. E a gente vai utilizar para o it, que é ele ou ela, para coisas. Então, a gente tem aqui o was, que a gente vai utilizar para... Deixa eu deixar aqui, então, aqui embaixo, para deixar tudo junto. O was, a gente vai utilizar para I, he, she e it. Certo, pessoal? O it, então, nem vou deixar, mas o it significa ele ou ela para coisas. I, he, she e it. Legal? Vou colocar aqui de uma forma melhor ainda para a gente ver. I, he, she e it. O it, então, para ele ou ela para coisas. Então, é nesse momento que a gente utiliza o was. Legal, pessoal? Neste momento, utilizamos o was. Agora, o were, que é o que a gente vai ver hoje. O were. A gente utiliza o were, então, para o era e para o estava. Mas muito mais no sentido de eram e estavam. A gente já vai entender o porquê. Por que é eram e estavam. O were a gente vai utilizar para o you, que é você ou vocês. O we, que significa nós. E o they, que significa eles. Então, nós temos aqui vocês, nós, eles. Por isso que a gente utiliza o eram ou estavam, porque a maioria dos sujeitos aqui estão no plural. Ou seja, was é para eu, deixa eu colocar aqui de uma forma mais... tudo numa mesma linha. E o they, que é então para eles. Eles ou elas. Então, vamos lá, pessoal. Resumidamente, o was
novamente, recapitulando. O was é para eu, I, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para coisas. Faz a anotação no seu caderninho aí, pessoal, para vocês não esquecerem. E o were, então, ele é para você. O were, ele é para you, que é você, we, que é nós, e they, que é eles ou elas. You, você, vocês, we, nós, they, eles ou elas. Beleza, pessoal? Deixa eu colocar aqui um do lado do outro, que então fica mais fácil para vocês verem aqui. Mas vamos lá então. O were, ele significa estavam ou eram. Vamos ver alguns exemplos no que a gente pode aplicar isso então. Vocês estavam correndo. Vocês estavam correndo ontem. Vocês estavam correndo ontem. Então é um estavam, está indicando passado e ainda para mais de uma pessoa. Vocês. Eu também posso utilizar para o você estava correndo ontem. E aqui a gente vai ver que é mais pelo contexto que a gente vai ter que aprender. E eles eram, porque a gente viu que é o estava ou eram, eles eram professores. Eles eram professores. Então a gente tem 3 frases aqui, pessoal. Vocês estavam correndo ontem. Você estava correndo ontem. Eles eram professores. E vou colocar uma extra para vocês. Nós éramos. Então a gente tem o estava. Nós estávamos, vou colocar. Nós estávamos conversando. Então temos as 4 frases. Você, vocês, nós e eles. Vamos lá então, pessoal. Você estava correndo ontem. Você estava correndo ontem. You were. Você estava correndo. Running. Ontem. Yesterday. You were running yesterday. Vocês estavam correndo ontem. Então, pessoal, o you, ele vai ser para você e vocês no inglês. Ou seja, aqui a frase vai ficar igual. Lucas, como é que eu vou saber quando é um e quando é outro? Na verdade, you were running yesterday. Na verdade, aqui, pessoal, vocês podem perceber que as 2 frases estão iguais. O que na verdade não está igual porque eu escrevi errado aqui embaixo, né? Running, agora sim, agora as 2 estão iguais. Então, não vai mudar porque o você e o vocês no inglês é exatamente a mesma coisa. A gente vai ter que entender pela interpretação da frase. Imagina assim, então, se existirem 3, 4 pessoas e eu estiver falando you, provavelmente eu estou falando com aquelas 4 pessoas que estão na minha frente. Agora, se só tem uma, eu só estou falando com aquela. Ou se eu estou apontando daquelas 4 pessoas, apontando o dedo para uma única pessoa, significa apenas uma, você. Então, a gente vai ter que entender mais pela história que está acontecendo para a gente saber como fazer essa interpretação. Não tem como fazer um entendimento se a gente não entender a história toda, tá bom, pessoal? Então, essa que é uma questão um pouco delicada para vocês prestarem atenção. You were running yesterday. Então, pode ser tanto você estava correndo e vocês estavam. You were running yesterday. Nós estávamos conversando. Nós é we, vocês já estão craques para saber essa daí. Nós estávamos, we were, passado, ser ou estar. We were, conversando, talking. We were talking. Nós estávamos conversando. Eles eram professores. Eles eram, they, que é eles,
eram. They were. Professores, teachers. They were teachers. E a última palavra, então, pessoal, é o then. Then, esse aqui, ele muda um pouquinho o som, pessoal. No caso, tem outras palavras que são parecidas, que é o com M. Them, com M, e then, com E. Esse aqui é com N, que significa então. A gente vai ver essa aqui, que é o então. No que a gente vai utilizar? Nós estávamos, vamos misturar um pouquinho aqui com o que a gente viu ali em cima, almoçando então. Nós estávamos almoçando então. Aconteceu alguma coisa, certo? Digamos que eu estou contando uma história para vocês e eu digo, e então ela falou. 2 pontos. Digamos que ela falou alguma coisa. Estou utilizando o então ali. E então ela falou. Outra pergunta, vamos fazer uma pergunta. O que eles fizeram então? O que eles fizeram então? Nós estávamos almoçando então. Nós estávamos, vocês lembram? We were, ainda utilizando were, certo? We were almoçando. Almoçando, having lunch. We were having lunch. Nós estávamos tendo almoço, nós estávamos almoçando. Então, o then. Então, a gente utiliza o nosso then. We were having lunch then. Nós estávamos almoçando, nós estávamos tendo nosso almoço então. E então ela falou. And then, e então. And then, e então. Ela falou, she said. And then she said. E então ela falou. And then she said. E então ela falou. O que eles fizeram então? O que? What? Eles. They. What did they? O que eles fizeram? What did they do then? Por que eu coloquei o did ali? Perguntas no passado, pessoal. A gente utiliza o did. Que ele é o nosso auxiliar, está nos ajudando, nos auxiliando a fazer a pergunta no passado. Vamos lá então, repetindo. Eu sugiro que vocês repitam essas frases em voz alta enquanto eu estiver falando aqui com vocês. Então eu falo a frase, vocês pausam o vídeo, vocês repetem, vocês escutam de novo, vocês repetem. E ao longo do dia, tentem falar mais umas 2, 3, até 4 vezes as frases para que vocês consigam melhorar a pronúncia de vocês e, consequentemente, quando vocês conseguem pronunciar melhor, vocês entendem melhor. Quando vocês entendem melhor, vocês pronunciam melhor. E isso ajuda cada vez mais num círculo vicioso que só tende a ajudar vocês. Vamos lá para a primeira, então. What did they do then? O que eles fizeram então? What did they do then? What did they do then? O que eles fizeram então? And then she said. E então ela falou. And then she said. E então ela falou. We were having lunch then. Nós estávamos almoçando então. We were having lunch then. Nós estávamos almoçando então. We were having lunch then. Então aqui, pessoal, terminamos o then, que significa então. As 3 frases de hoje foram concluídas. Vamos para a próxima. They were teachers. Eles eram professores. They were teachers. Eles eram professores. We were talking. Nós estávamos conversando. We were talking. Nós estávamos conversando. You were running yesterday. You were running yesterday.
vocês estavam correndo ontem. You were running yesterday. Vocês estavam correndo ontem. You were running yesterday. Você estava correndo ontem. You were running yesterday. Você estava correndo ontem. Então aqui, pessoal, terminamos o were. Vamos para a próxima, então. He will know about it tomorrow. He will know about it tomorrow. Ele saberá sobre isso amanhã. He will know about it tomorrow. Ele saberá sobre isso amanhã. We know how to walk. We know how to walk. Nós sabemos como caminhar. We know how to walk. We know how to walk. Nós sabemos caminhar. I know that you are at home. Eu sei que você está em casa. I know that you are at home. Eu sei que você está em casa. I know that you are at home. Com isso, pessoal, terminamos o know também. Então, o que a gente aprendeu hoje? O know, que significa o saber. O were, que significa estavam ou eram. Lógico que a gente vai ter algumas condições para se utilizar. E o then, que significa então. Então, hoje, a gente viu, então, a aula número 32. Amanhã a gente vai para a aula número 33 e espero que vocês estejam aproveitando muito. Deixa eu fazer só um cálculo rápido aqui. Aula número 33. Isso significa que vocês já aprenderam mais de 100 palavras no total, pessoal. Vocês, na aula de número 33, vão estar aprendendo um total de 99 palavras formalizadas. Isso significa que a gente aprendeu muito mais que isso, porque a gente sempre está aplicando em várias frases diferentes. Ou seja, muito mais palavras, muito mais frases que você sabe aplicar. Tá legal, pessoal? Se vocês gostaram da aula de hoje, compartilha com as pessoas que você se importa, porque além de ajudar você, eu também quero ajudar elas. Um abraço e até a próxima aula.